primeiramente, bem-vindo para todo mundo. É a primeira vez que a gente faz uma turma única, assim. A gente sempre trabalhou hard work todos os dias, pegando players e trabalhando. Hoje a gente decidiu para esse ano formar uma turma aí de 200 players e ir lapidando para ver quantos ficam, para fazer o nosso melhor para chegar no maior número possível da galera. Vai ter vários filtros, vocês já estão sabendo, né? Tem filtro de 15 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, por aí vai. Então, assim, bem-vindo, esse é o primeiro passo. Geral de vocês já passou por um grande filtro, porque para separar esses 200 veio muito mais players. Me chamo Hebron, eu jogo poker há 10 anos, dou aula há uns 5, 6 anos. Assim, o projeto da Inside calhou muito certinho, que é no propósito de criar um ecossistema, uma comunidade, para que a gente sempre consiga evoluir junto, virar uma grande comunidade de pessoas que têm uma mentalidade vencedora. Isso não só no poker, mas para empreender, para fazer outros negócios, enfim. Da nossa parte, em relação ao poker, a gente entrega toda uma estrutura para vocês focarem somente em duas coisas, que é estudar e jogar. A gente sempre deixa muito claro. Vocês só precisam fazer o que a administração pede, abertura de conta, essas coisas, que leva 5 minutos, e participar das aulas, as tarefas. O instrutor pediu para fazer alguma coisa durante a semana, faça, porque é pelo bem de vocês. Quem não fizer, não vai aprender o quanto deveria, não vai evoluir e vai ficar para trás. Então, assim, faz o que a gente pede, são coisas bem pontuais, bem simples, você mata em 5, 10 minutos, faz o volume necessário. Qualquer dúvida em relação ao projeto, conversa com a diretoria, vocês têm lá a administração para resolver. Em relação ao poker, vai ter eu e o Jeff por agora. Nesses 30 dias vai ser eu e o Jeff, tá? Toda semana aula na segunda comigo, 7 horas, e na quarta com o Jeff. Vocês sempre vão ser avisados nos grupos, dá avisos importantes. E fique claro a função de cada um, o que a gente faz como inside da nossa parte, o que vocês estão fazendo como players, pra gente realmente virar uma família e filtrar os melhores. A gente não tá ligando para dinheiro agora no começo, porque o dinheiro é consequência. Se você for um bom jogador, você vai ganhar dinheiro. Então você não vai ter que se preocupar com isso. E você tem que se preocupar em ser um bom jogador. Então foque em estudar e jogar. E todo o resto a gente faz. Se você tá sentindo falta de alguma coisa do projeto, manda um feedback. A gente trabalha em cima dessa ideia. Todo o outro resto da estrutura a gente fornece. Dinheiro para vocês jogarem, os melhores sites, reviews de torneios, estrutura de ter sites confiáveis, conhecimento, melhores aulas focado para vocês, porque muitas escolas, muitas não, todas as escolas estão conteúdos mais massivos focado para o cara que já joga há muito tempo e já estuda há muito tempo, já vive do jogo, tá? Então assim, a gente faz focado desde o começo até chegar no avançado, tá? A jornada leva mais ou menos 6 meses, tem gente que termina antes. Então assim, players, qualidade vencedora. Não quero ver ninguém reclamando de bad. Chegar nos grupos e reclamar de bad, vai sair do time, não vai ficar. Quem reclamar de coisa que não tem nada a ver, vai sair do time. Isso tá muito claro. A gente não quer um ambiente tóxico, porque, daí eu como exemplo, pensa assim, ó, eu jogo há 10 anos. Cara, qualquer coisa que você falar, eu já tomei pior e mais de várias vezes. Então, assim, bad beat, todo mundo vai tomar, você não é o único. O site não tá nem ligando pra você, hein? Tira o pensamento de que tem mão que dá sorte, mão que dá azar, uma sempre bate. Não, é tudo EV, é matemática. Ele tem a parte psicológica do jogo também, ao lado de humanas, porque a gente joga com seres humanos. Porém, os seres humanos que estão lá atrás, eles estão jogando de um jeito que dá pra você converter em matemática. O cara que aposta muito, o cara que aposta pouco, você vai saber lidar com esses diferentes perfis, tá? Então, assim, esquece bad beat, foca no que você controla, tipo, eu dei all-in no turn, mas bateu no river. Cara, não importa se bateu no river. A sua jogada no all-in no turn foi boa, ou no pré-flop, ou no flop, você deveria chegar assim nesse turn com essa mão, você não tinha que fazer diferente no pré-flop, ou no flop, ou enfim. Então, assim, o pensamento é, o que eu poderia ter feito de melhor e se eu fiz a melhor jogada? É isso. Sem vitimismo, eu sempre perco, eu sei lá o quê, e foca em ser bom. Esquece dinheiro agora. Então, assim, acho que os pontos principais que eu queria falar é isso, bem objetivo, bem claro, beleza? Vou falar aqui a dinâmica mais ou menos das aulas, tá? Para quem tá no start. Agora, toda semana vai ter um tipo de conteúdo. Então, você vai ter que estudar aquilo a semana inteira. A primeira semana vai ser sobre raise, first in e flat. Para quem não sabe o que é isso, fica tranquilo. A gente vai ter uma aula hoje sobre glossário e por aí vai. Cada conceito. Então, a primeira aula vai ser tudo pré-flop que vocês vão ter. Raise first in flat, depois vai ser tribet não all-in, aí vai ter push fold, que é mãos que envolvem all-in, você deu um raise, tomou all-in, um cara subiu, que mão você dá all-in, tudo que envolveu all-in pré-flop. Uma aula de tribet, tudo que é tribet que não seja all-in, que mão você vai tribetar, que mão você vai reagir contra uma tribet e tal, e por aí vai. Raise first in, que mão você vai subir de cada posição, com cada tipo de stack, e assim, pode ter players aqui que joga há anos e fala, pô, eu sei isso, não sabe, porque parece
que é fácil, pré-flop, mas é onde começa todo o dinheiro e é onde muita galera erra. Push fold muda muito, tipo, começo de torneio, pré-ITM lá, bolha de ITM, quando tem MFT, FT, tipo, muda muito. Então, tudo isso aqui muda bastante. Então, assim, que mãos eu subo de cada posição, que mãos eu dou call quando alguém sobe lá duas blinds, que mãos eu defendo de cada posição contra cada tipo de stack, em cada tipo de posição, que mãos eu vou tribetar, que mãos eu vou dar all. Então, raise first in flat, tribet, folding, mas enfim, masterizou tudo pré-flop, aí começa a ir pro flop. O que mais acontece no flop? C-bet flop, aí vai pra C-bet flop. E por aí vai, tá? Aqui, ó, glossário, pô, ó, é esse da Poker Lab mesmo. Tudo em ordem alfabética. Qualquer coisa que você tiver uma dúvida, pega aqui, lê, pô, tribet, é um realmente re-raise depois de uma aposta e um aumento. É óbvio que a gente não vai ficar aqui lendo tal, cada coisa. Vamos em partes, mas o ponto é, tem uma dúvida, muitas das coisas da vida Google resolve. Então tem essa proatividade também. Pô, o cara falou lá que ele deu probe. Não sei o que é probe. Digita no Google, probe poker. Ou pergunta, você tá ali na aula, o que é probe poker? E a gente já explica. Obviamente, na aula, por exemplo, tá tendo uma aula de tribet, a gente vai explicar certinho que a tribet, do que estamos falando. Mas, enfim, qualquer dúvida que tiver, você viu que o professor tá ali falando vários termos, você não entendeu, pergunta. Não deixa morrer a dúvida. Esse é o ponto. O que é RFI? É Raise First In. Ou seja, é o primeiro a subir uma mão. Então é quando todo mundo foldou, você tá lá no cutoff e você é o primeiro a jogar e você vai e sobe a mão. Pra simplificar, é que mãos você vai subir de cada posição. Não, o flat é quando alguém sobe e o outro defende. Aí você tá defendendo quando o cara sobe duas blinds. Vamos ir por ordem aqui. Vamos falar de posição primeiro. Então, assim, tem as posições no jogo. É você sobe lá do TG, do MP e por aí vai. O MP é middle position. Então é a posição do meio da mesa. O TG significa under the gun, que é tipo na mira do revólver. Você é o primeiro a falar. Então, assim, aqui você é o primeiro, posição inicial. Aqui, posição média. Aqui é cut off, que é posição final. E aqui é botão. São posições finais, essas duas. Aí tem o small blind, ele pinga metade da big. E tem o big blind, dá o valor da big inteira, certo? O meio da mesa, ele tem duas posições, que é o hijack e o low jack. Beleza, então assim, vocês sabem que o TG é o primeiro a falar, hijack e low jack são o meio da mesa, que o top e botão são posições finais, e small e big são as blinds. Então assim, conceito de posição. Toda posição, quando você for explicar uma mão para um jogador, você vai ter que levar algumas coisas em consideração. Quais são elas? A posição sua e do outro jogador envolvido, a stack de cada um, seria quantas fichas cada um tem, e as fichas que a gente diz é em big blinds, quantos valores de big blinds ele tem. O big tá valendo 50 a 100, então o big é 100, o cara tem 1000 fichas, ele tem 10 blinds, então ele tem 10 apostas. Então quanto menos apostas ele tem, mais curto ele tá, mais ele tem que jogar de all-in. E quanto mais fichas ele tem, mais ele vai jogar pós-flop e por aí vai. O perfil dos caras, de vez em quando, não é porque o cara subiu do botão que ele vai subir muita mão, naturalmente ele vai subir muita mão, mas ele pode ser um cara tight, momento do torneio, é importante, tá na bolha de sei lá o que, tal, coisa assim. Mas assim, os principais, posição e stack de vocês. Que aí, sabendo a posição e stack, a gente define alguns pontos. Então vamos lá. Isso tem que estar muito claro para vocês o que eu vou falar agora. A posição, então assim, ó, botão, esse é o cutoff e esse é o hijack. Toda vez que você falar, eu tô no hijack, eu já sei que tem 4 jogadores para falar, que é o cutoff, o botão, o small e o big. Então, se você tá aqui e esse jogador aqui tá sitting out, você não é mais hijack, você é cutoff, porque esse aqui não tá, porque tem 3 para falar e não tem 4. Então isso tem que estar muito claro para vocês. A posição tem a ver com quantos jogadores tem para falar. Sempre. Eu, sei lá, tô no cutoff e o botão tá sitting out. Você é botão, você não vai subir as mãos que você subiria do cutoff, você vai subir o que subiria do botão, porque você tá no botão. Só tem o small e o big para falar. Então, assim, numa mesa Six Max, por exemplo, não existe o TG. Por quê? Porque se a gente for contar, ó, tem o big e o small. Aí tem botão, aqui já tem 2 players, né? Botão, cutoff, hijack e low jack. Flop. O flop é quando bate as 3 cartas comunitárias. O flop são as 3 cartas comunitárias, o pré-flop é essa rodada de aposta. Nessa rodada de aposta, o último a falar é o Big Blind. Por isso que, tipo, a melhor posição do jogo num jogo short, hiper turbo, por exemplo, é o Big Blind, porque ele é sempre o último a falar e as mãos meio que acabam sempre pré-flop, né? Sempre em all-in. Mas, num jogo deep stack, o botão vai ser melhor, né? Você vai ter mais ação para poder jogar como agressor, defender, tribetar e por aí vai. O ponto é, pré-flop, o último a falar é o Big Blind e pós-flop vai ser o botão, tá? Sempre o botão. Quando você falar então para mim, Hebron, eu tava no cutoff aqui. Quantos tem para falar? 3. Eu já sei que tem o botão, o small e o big, beleza? Melhor posição pré-flop ou pós-flop, tudo é sempre botão, porque ele é o último a falar. No pré-flop ele não é o último a falar, mas ele tem a posição do jogo, beleza? Então assim, o TG, aqui é o TG1, TG2, 3, low jack, high jack, cutoff, botão, small e big. Gente, tem dúvida nisso? Google posições no poker. Você vai ver lá
a mesinha com o nomezinho de cada um, cutoff, botão, small e big, não tem erro, não tem erro, é isso. Então, assim, tem uma mesa com 6 players, já saiba que não existe OTG, porque a referência da posição é o botão. Então, quando você quiser contar para saber que posição você tá, você começa pelo botão, cutoff, hijack, lowjack, UTG mais um, e assim vai, tá bom? Conceito de posição, matamos.